A inteligência artificial vai roubar seu emprego? Você com certeza já ouviu falar em algumas notícias onde dizem a IA vai roubar 92 milhões de empregos, quando na verdade não é bem assim. Realmente o título assusta muita gente, mas você chegou a ler a matéria completa? A matéria completa diz que além de perdermos ali 98 milhões de empregos, nós vamos criar novos empregos. Então ela não é 100% sincera quando ela diz ali a IA vai roubar o seu emprego. A verdade é que a gente está criando novas oportunidades de trabalhar com tecnologia e IA, só que de uma forma diferente. Eu sou a Carol. E eu sou o Matheus. E vocês estão assistindo a Dominai Academy. O que é IA e quais são as ferramentas disponíveis que temos hoje em dia? Pense na IA como um copiloto. Você é o piloto e você precisa auxiliar aquele copiloto a fazer os comandos, entender as regras, seguir as instruções. É mais ou menos assim que a IA funciona. Ela precisa de regras claras, de alguém que entende sobre o tema, para poder ensinar ela e dizer o que ela tem que fazer. Hoje em dia temos muitas opções de IA e a principal delas é a IA generativa e é ela que vamos abordar hoje. A IA generativa é aquela que a gente está acostumado no dia a dia, então ela cria textos, imagens, vídeos e várias outras coisas. Mas será que a gente sabe realmente como usar a IA generativa? Muitas pessoas que não têm familiaridade com IA acham que para dar um prompt, um comando específico, é necessário toda aquela linha de código específico para programação. Mas isso está errado. Você pode usar conversas, insumos e informações aleatórias que vai ajudar a IA a te dar uma resposta conforme você desejou. E a palavra mágica para IA hoje é prompt. Mas o que é um prompt, afinal? O prompt nada mais é do que o comando, a direção, a instrução que você vai dar para IA do que você precisa que seja feito. Por exemplo, eu quero aprender uma receita de bolo. Eu vou ir lá e especificar para IA generativa. Oi, eu quero aprender uma receita de bolo de cenoura com todos os ingredientes que eu tenho em casa. Aí você fala os ingredientes que você tem em casa. Você deu a direção do que você precisa para ela com os instrumentos que você tem. Então ela vai buscar aquilo que ela pode te oferecer com as informações que você trouxe. E agora vamos usar como exemplo um prompt mal feito. Por exemplo, você vai pedir para IA que você quer fazer um bolo de cenoura, mas você não falou o ingrediente que você tem disponível na sua casa, não especificou se você quer cobertura ou não. Basicamente ela vai te dar algo genérico que funcione para fazer aquele bolo, mas não necessariamente vai funcionar para você porque você não deu o comando específico. E como saber qual IA é melhor para o que você quer fazer? Então a gente tem vários tipos de IA e cada uma delas varia no que ela é melhor. Vamos supor que você precisa de um auxílio para fazer algum tipo de texto, planilha ou ideias no geral. Qual é as IAs que vai ajudar você a fazer esse tipo de trabalho? ChatGPT ou o Claude. E para gerar imagem ou editar algum tipo de imagem? No vídeo anterior aqui do canal você viu um pouquinho de como gerar imagem e como fazer edição nela. Então basicamente é as mesmas plataformas que você vai usar, ChatGPT ou Gemini. E se o seu objetivo é fazer pesquisas, ter respostas ou até mesmo fazer um estudo aprofundado sobre algum tema, eu indico principalmente o notebook LM ou o próprio Gemini, que tem essas funções de pesquisas avançadas. O próprio ChatGPT também tem, mas eu acredito que nessa questão de estudo o notebook LM é o melhor, porque ele se aprofunda naquele conhecimento e traz de várias formas diferentes para você aprender, como áudio, slides e até vídeo. O segredo não está na ferramenta, e sim na forma como você pede e dá instruções para IA. Lembrando que aqui no comentário fixado aqui desse vídeo, quando você arrastar a tela, você vai ver todos os links das plataformas que a gente está citando aqui. Então fica à vontade para poder usá-las. Lembrando, essas plataformas funcionam com base em crédito no sistema gratuito deles. Então esse crédito reseta de acordo com o que você vai usando. Agora que você sabe já um pouquinho mais sobre IA, quais são as melhores ferramentas e quais são os itens que você pode utilizar ali, vamos falar um pouquinho sobre os mitos que a IA trouxe para nossa geração e para as notícias que a gente vê. Lembrando que a IA não é dona da verdade. Ela precisa de instruções e é altamente recomendado o usuário que está usando essa IA reler o que a IA escreveu para você. Qualquer tipo de resposta, seja ela resposta curta, seja ela uma resposta mais longa. Lembrando, a IA não é dona da verdade, ela é uma ferramenta que deve ser monitorada. E isso nos leva a um outro mito, que é tudo que é feito por IA e tá bonito, tá certo. Não necessariamente. Quando você cria uma imagem ou algo com IA, você sempre tem que prestar muita atenção naquilo que foi criado. Então, se ela gerou uma imagem de uma pessoa, por exemplo, para o seu estabelecimento, algum anúncio que você queira fazer, você precisa prestar atenção nos detalhes daquela imagem. Então, muitas vezes, os dedos estão estranhos, algumas palavras não estão escritas muito certas. Então, é preciso estar muito atento a esses detalhes para garantir que a imagem saia ali com a informação correta e você não passe uma impressão errada. A IA é muito boa, é um auxílio muito bom, mas tudo precisa ser feito com muita atenção e detalhe.
detalhe. E sobre segurança, privacidade, realmente dá para confiar 100% na IA? A resposta é clara e objetiva. Não é nem um pouco recomendado você colocar dados pessoais ou dados pessoais de outra pessoa dentro da plataforma de IA. Lembrando, a IA funciona com aprendizado. Então, conforme você vai colocando esses dados, eles não vão simplesmente sumir na base de conhecimento dela. Ela vai reutilizar esses dados, ou seja, os dados podem ser reutilizados de maneira errada. Então aqui a regra clara: não use a IA como comandante da sua vida. Ela é uma ferramenta e deve ser usada como tal. Tem várias notícias que a gente vê de pessoas utilizando a IA como psicólogo, por exemplo. Lembre-se, a IA aqui, ela tende a ser ali convincente, ela vai falar o que você quer ouvir. Então não é a ferramenta ideal para você utilizar para isso. Até porque se você está procurando um apoio psicológico, você deve procurar um profissional e não uma inteligência artificial que pode cometer vários erros ali para definir o caminho que você vai seguir na sua vida. E um adendo importante é que IA não tem sentimento, então ela sempre vai usar como base o seu ponto de vista. Se você achar que o seu ponto de vista está certo, o ponto de vista da IA normalmente vai estar certo, porque ela vai estar de acordo com o que você está falando e não com o que é realmente certo ou realista. É importante falar isso também, que fala: eu acho uma boa ideia você ter ser humano em troca de uma coca de 2 litros. Temos um mito também que muita gente fala sobre comandos para IA. Quanto maior o prompt, quanto maior a escrita, quanto maior o contexto que você der para ela, melhor. E isso tá certo e errado ao mesmo tempo. Vamos supor que você está ensinando basicamente uma criança. Se você der uma lista muito complexa, muito extensa para uma criança, ela não vai entender muita coisa. Agora, se você separar em tópicos específicos, detalhados, o que você quer, ela vai entender de maneira mais fácil e vai conseguir trazer o resultado que você espera. A IA, não a criança. Um exemplo prático disso é: não manda só um prompt falando crie pra mim uma mensagem de vendas. Fica muito vazio, né? Não traz ali um sentido e um objetivo do porquê você quer criar aquela mensagem. Ao invés disso, pense em criar uma coisa mais estruturada. Tipo, crie uma mensagem de vendas para que eu possa vender meu produto X para o público X a esse valor e especifique o que você quer passar ali naquela mensagem, que aí sim, ele vai ser o melhor assistente possível. Tem muita gente que acha que IA é trapaça, mas isso não tá certo. IA é basicamente uma ferramenta que serve para otimizar alguns processos, como rotina, trabalho, dia a dia no geral. Você pode utilizar a IA para correção de texto, organização de planilhas, organização de rotinas, e isso não é trapaça. É basicamente uma ferramenta que vai te auxiliar no seu dia a dia. E o outro mito é: a IA só serve para criar texto. A verdade é que a IA pode ter inúmeras funcionalidades. A IA pode te auxiliar com fórmulas de planilhas, a criar uma apresentação de slide, a criar uma imagem de anúncio bem feita. Não tô falando daquelas com prompt genérico que a gente vê por aí no Instagram. Bem feita para o anúncio da sua marca, da sua loja, do seu produto. Então a IA, ela pode facilitar de várias formas, além de criar vídeo, como a gente tem visto alguns vídeos de IA também feitos na rede social. Então isso é um grande mito. A IA não se prende só a texto. Ela traz inúmeras possibilidades de criarmos coisas novas no digital e na nossa vida também. Um exemplo prático do que eu fiz recentemente foi basicamente criar um site, uma estrutura de códigos do zero. Eu não sou programador e nunca mexi basicamente com programação. Eu sei muito básico de como ela funciona. Só que a IA já me auxiliou para estruturar um HTML completo. E isso é uma das vantagens que a IA pode ter. Simplesmente você não saber do assunto, mas mesmo assim entregar um resultado minimamente decente de acordo com os prompts que você usar. Então, chegando até aqui, a gente vê que aquela notícia sensacionalista não é tão real assim, né? A IA pode reformular vários empregos, mas ela também traz muitas possibilidades de aprender uma habilidade nova, de construir um negócio próprio com muita facilidade e de próprio crescimento. Às vezes você não sabe uma habilidade que é necessária ali para o mercado de trabalho e a IA vai ser a auxiliadora que vai te ensinar aquilo. Então a verdade é que vagas sempre vão existir, humanos sempre serão necessários e a IA é mais uma ferramenta a ser aprendida, assim como foi a Revolução Industrial ou até mesmo a chegada dos computadores às empresas, às casas. Um exemplo claro disso tudo é a época que foi introduzida os computadores dentro do escritório. Muitos funcionários achou que seria substituído pela máquina ou por alguma função que a máquina tinha que os funcionários não tinham. Mas vamos ser sinceros, o computador nem sequer liga sem o auxílio de alguma pessoa, muito menos roubar a cadeira de alguém. Então essas notícias são muito sensacionalistas. Tem um trecho aqui dessa notícia que eu acho importante enfatizar aqui para vocês. Basicamente, nessa mesma notícia está escrito o número de 92 milhões de empregos eliminados. Aparece como destaque nessa notícia, inclusive no título. Então isso costuma assustar muitas pessoas, porque na verdade elas não procuram realmente o que está escrito no final dessa notícia, o realmente importante dessa notícia, que
realmente a IA poderá eliminar 92 milhões de vagas dentro do corporativo na área de tecnologia, mas ao mesmo tempo ela disponibiliza mais de 170 milhões de vagas nesse mesmo assunto. Então, quando você vê um título falando a IA vai eliminar todos os empregos ou grande parte dos empregos das pessoas, dê uma lida no corpo dessa notícia, porque normalmente a informação mais importante não está no título, e sim no restante da matéria. A IA não vai substituir ninguém, ela só vai auxiliar quem se propõe a buscar, estruturar e pensar com ela no dia a dia. Então ela veio para facilitar a sua rotina e não para te substituir. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a IA, sobre otimizações de processos, sobre como a IA pode ajudar no seu dia a dia, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário falando o que você quer aprender, o que você tem dúvidas, que podemos trazer um vídeo específico sobre sua dúvida aqui no canal também. Aqui na Dominai você aprende e aplica na vida real todos os seus conhecimentos. Então, compartilha com mais alguém que precisa saber essa informação e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Até a próxima. Estão assistindo a Domini Academy. Eu vou... Caramba, a IA é assassina, bicho.